Cabe aqui agora fazer uma revisão a respeito de integração, a definição da integral. Bem, no movimento uniforme a gente viu que a área sobre a curva, no gráfico da velocidade em função do tempo, dá para a gente a variação da posição. Acontece que essa relação ela não é específica do movimento uniforme. Na verdade, essa área, para qualquer movimento, ela vai dar para a gente exatamente a variação da posição. Então, a gente precisa de uma de, de uma operação matemática que nos dê o valor dessa área para qualquer curva que a gente tenha, para qualquer função, certo? Pelo menos formalmente. Essa operação é a integral, é a integração da função. Então, considero o seguinte exemplo aqui. Eu tenho essa curva, certo? Essa curva aqui eu repeti ela nesses quatro gráficos, e ela é dada por essa expressão. Essa aqui é a função exponencial de x dividido por 4 mais x dividido por 2 mais 3 meios. Tá, eu quero saber qual é a área sobre a curva. Quando eu falo área sobre a curva, na verdade, é tanta área. É pegar essa área aqui positiva, né, que é da parte que está acima do eixo positivo, e somar com essa outra daqui, que está abaixo do eixo. Então, mas a que está abaixo do eixo, aqui corresponde a valores da minha função negativos. Essa área corresponde à região negativa, eu vou considerar ela como negativa, tá? Então, eu quero calcular essa área. Na verdade, vai ser essa daqui positiva com essa aqui negativa. Então, vou somar as duas. Tá, a operação matemática que a gente pode utilizar para fazer uma aproximação disso daqui a gente pode pegar esse intervalo, nesse caso que eu estou considerando de menos 10 a 10, vou dividir em intervalos menores e pegar o valor da função em alguns desses pontos e calcular a área, né? Então, por exemplo, se eu pego nesse primeiro intervalo daqui, eu estou considerando o valor da minha função nesse ponto, né? E multiplicando por essa distância daqui que eu tenho a área desse retângulo. E aqui eu vou pegar nessa outra parte daqui, eu vou pegar o valor da função nesse ponto, que corresponde a essa altura, né? E multiplicar por esse deslocamento aqui, eu vou ter essa área. E eu vou fazer isso por diante. Então, eu particionei esse intervalo meu de menos 10 a 10 em intervalos menores, nesse caso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu particionei ele em 6 intervalos menores, de maneira que eu tenho uma aproximação para o valor da área sobre a curva. Né? Aqui, da maneira como foi feita, na região positiva, eu vou ter o valor real da área vai ser um pouquinho maior, né? Porque essa região aqui ela não está entrando. Essa daqui, tá vendo? Enquanto que na negativa ele está pegando valores um pouquinho mais negativos do que deveriam ser. Então, na verdade, é uma aproximação, mas ela não, ela não vai dar exatamente o resultado que a gente precisa. Então, para tentar melhorar isso, eu vou particionar um pouquinho mais, eu vou dividir um pouco mais ainda, né, esse intervalo, o mesmo intervalo de menos 10 a 10, agora eu vou dividir em 1, 2, 3, 4, 5, 6, dividir em 12. Né? Lá eu peguei em 6, eu vou dividir cada intervalo daquele em um menor. Então, agora os valores de função, eu vou pegar outros valores aqui, né? Outros valores intermediários. Vocês podem ver que as áreas que ficaram do lado de fora são um pouquinho menores, ó. São um pouquinho menores. De maneira que a minha aproximação ela vai ficar um pouquinho melhor. Olha. A primeiro resultado foi 44,33, 34 aproximadamente. A outra já deu 60,68. Então já está bem diferente, né? E dá para ver, pelo menos visualmente aqui, que está um resultado bem mais próximo. Se eu pegar e melhorar um pouquinho mais ainda essa particionar ainda um pouquinho mais intervalos ainda menores, observem que as áreas que estão do lado de fora ou de dentro indevidamente são ainda menores, então tem uma aproximação melhor ainda para a área. Então, aqui deu 71, alguma coisa. A tendência, então, a ideia aqui é que se eu particionar esse intervalo meu em intervalos pequenos o suficientemente, eu vou obter, então, o valor exato da área. Na verdade, um valor muito próximo do valor real da área. Tá? Então, só para comparação, o valor real da área vai ser essa expressão aqui em cima, ó, que quando já que eu tenho aqui o número de Euler, o E, né?
que não é um número exato, é um número irracional, 2,71 alguma coisa, não dá para calcular exatamente, tá? Mas aproximadamente vai dar 78, 78,40. Então aqui já viu que dá um resultado até bom, né? Tá, mas como é que eu obtive essa expressão? Eu obtive essa expressão através da integração da minha função dentro desse intervalo. Tá, a ideia da integral, só recordando, é exatamente, ela vem de tudo isso que eu estava comentando aqui agora. Você pega um intervalo e particiona ele e faz uma soma de rima. O que é essa soma de rima? Exatamente isso que a gente estava fazendo anteriormente. Olha, a soma de rima você vai pegar o valor da função para algum ponto dentro de um intervalo e multiplicar pela variação daquele intervalo. Então, olha só, eu vou pegar, vamos considerar esse intervalo aqui, ó. Esse aqui vai ser o xi, esse aqui é o xi mais 1. Então, eu coloquei esse índice i, que é para correr desde o índice inicial, i0, até o último índice, considerando que eu estou particionando até n menos 1. De 0 até n menos 1. Estou particionando n vezes. Certo? Então, o xi e o xi, xi mais 1 é o próximo x da partição, da sequência. Então, eu estou pegando o valor da função para algum desses valores. Então, aqui nesse intervalo, aqui, qualquer um desses valores aqui. Ó. Isso aqui é uma soma de rima. Ele vai pegar, então, ele vai somar, ele vai pegar o produto desse intervalo pelo valor da função em algum ponto aqui, que é essa expressão, e vai somar para todos os intervalos. Então, estou somando esse produto para todos os intervalos. É isso que é a soma de rima. Então, f de xi dentro do intervalo, para algum valor dentro do intervalo, multiplicado pelo valor a largura daquela partição. Tá? Então, isso aqui é uma aproximação para a área. Tem várias maneiras de definir esse valor de x que eu estou pegando para pegar o valor de f, mas isso não interessa para a gente. Isso é uma soma de rima. A integral é definida como quando eu faço um limite dessa operação. Então, veja que aqui eu fui pegando partições cada vez com intervalos cada vez menores, mais detalhados, cada vez menores, né? Então, se eu faço esse processo um número infinito de vezes, um número de vezes suficiente de maneira tal que o tamanho da maior partição ele tenda a zero da maior partição, o tamanho do maior intervalo tenda a zero, então eu tenho uma integral. Porque aqui eu tenho esses intervalos, xi menos xi mais 1 menos xi. Eu vou chamar isso aqui de delta xi. Tá? Se o maior desses intervalos tender a zero, todos os outros tendem a zero. Então aí eu tenho uma integral. Então a definição da integral da minha função dentro daquele intervalo, então o intervalo de a até b, isso aqui é o a, esse aqui é o b, e aqui eu tenho a função f de x, intervalo de a até b, de f de x dx é definido pelo limite da soma de rima, tá? Então é f vezes a variação, vezes o comprimento do intervalo, é o limite da soma de rima quando o valor superior, o maior valor daquele intervalo, o maior valor dos intervalos tende a zero. Então isso é o que a gente define, é o que define a integral, que não é nada mais do que a área sobre a curva. Pois bem, com isso daqui a gente consegue então calcular as integrais. Né? Então vamos calcular essa integral aqui. Aliás, para calcular eu vou ter que utilizar um resultado importante para a gente, que vai ser o teorema fundamental do cálculo. Que em resumo é o seguinte, olha, eu vou dar essa definição aqui, ó, a função f de x, f maiúsculo de x, vai ser definida como a integral de f de t dt no intervalo de a até x. Então, o argumento da minha função, na verdade, é o limite superior de uma integral. Isso faz com que esse f seja uma função desse intervalo.
O que faz sentido se você pensar do ponto de vista geométrico, aqui é x e vamos pôr aqui y, que é o f de x. Se eu pego esse x aqui, vamos dizer que o a é aqui, então tem essa área corresponde ao valor da minha função f de x. Agora se eu pego um x diferente aqui, ó, x', vamos dizer, então a área já tem esse outro valor aqui. Então eu vou ter um valor diferente, né? Vai ser um f de x', maior aqui, né, nesse caso. Então veja que o valor da integral muda com o intervalo superior, com o limite superior da integral. E tal como uma função, então, tal como uma função uma função contínua, eu posso derivar essa função. Tá? Uma função, vamos dizer que essa função é derivada. O que o teorema fundamental do cálculo diz para a gente é que a taxa de crescimento da minha função, que é dada pela integral, não é nada mais do que o integrando. Então, d dx da integral de a até x de f de t dt é o próprio f de x. Então, o que ele está me dizendo aqui, bem assim, de maneira um pouco simplificada, que é como se a integral e a derivada como se elas fossem operações inversas uma da outra. Então, se eu, por exemplo, se eu pegar, vamos pegar um exemplo, vamos pegar x elevado à quinta, certo? Se eu integrar isso aqui de 0 até x, isso aqui vamos pôr um x' que é para separar as duas variáveis, tá? Isso aqui é uma variável muda, x' dx', e então derivar isso com relação a x, isso aqui não é nada mais do que x elevado à quinta. X elevado à quinta. Só para testar a validade desse teorema, vamos só pegar esse exemplo. Se eu fizer a integral de x elevado à quinta, vai ser x elevado à sexta dividido por 6. Tá? Isso daqui de 0, esse aqui vai ser x', de 0 até x. Isso aqui é o resultado da integração. Então, vou derivar com relação a x. Vamos só fazer aqui. X, quando eu pego... eu tenho os dois extremos, né, para aplicar os valores. Então, vai ser x elevado a sexta dividido por 6 menos 0 elevado a sexta dividido por 6. Aqui é 6. Isso aqui vai ser derivada com relação a x de x elevado a sexta dividido por 6. A derivada com relação a x, eu vou ter que descer o expoente, subtrair 1 e dividir pelo 6 que já estava ali. Né? Então, isso aqui deu x elevado a quinta. Então, fundamentalmente, o que ele está me dizendo é que se eu pego a derivada de uma integral, uma derivada com relação ao limite superior da integração, então eu tô desfazendo aquela integral. Então eu recuperei o x à quinta que eu tinha inicialmente. Tá, uma outra forma de ver o mesmo teorema, aliás, a segunda parte do mesmo teorema já é a ordem trocada das duas operações. Então aqui, por exemplo, vamos dizer que a integral de uma função f minúscula aqui, entre a e b, é a diferença entre f1 de bzinho e f1a de azinho. Tá? Então, se eu faço a integral, da taxa de crescimento de f1, eu vou, na verdade, aqui recuperando essa definição, né? Essa definição, que considerando que f' é a derivada de f1, então eu chego aqui a integral da derivada não é nada mais que f1 de bzinho menos f1 de azinho. Isso, ou seja, a variação de f1. Em outras palavras, é o seguinte, se eu estou fazendo a integral da derivada de uma função, então no final das contas eu vou ter só a variação daquela função nos dois limites.
os dois limites da integração. Então, só pegar um exemplo, vamos dizer que eu estou integrando de, sei lá, de 1 até 2 a derivada com relação a x do, vamos dizer, do logaritmo de 2 vezes x. Isso aqui com relação a x. Então, eu estou derivando uma derivada, quer dizer, eu estou integrando uma derivada. Isso aqui eu posso realmente derivar o logaritmo e então depois integrar o resultado. Eu posso simplesmente utilizar o resultado do teorema e me dizer que isso aqui vai ser a variação do logaritmo nesses dois intervalos, ou seja, vai ser ln de 2x, aplicado nos dois limites, de 1 até 2. Então vai ser ln de 2 vezes 2 é 4, menos ln de 2 vezes 1 é 2, que é igual a ln de 4 dividido por 2, que é igual a ln de 2. Então a gente já pode aplicar esse teorema e obter o resultado. Certo? Isso aqui eu só estou recordando o teorema fundamental porque ele vai ser bem útil para a gente. Tá? Então, no final das contas, a gente tem que guardar como informação importante aqui para a gente essa expressão aqui, que me dá a derivada da integral, e essa daqui que me dá a integral da derivada. Tá, beleza. Agora a gente pode aplicar, então, recordando como a gente vai fazer a integração, para integrar essa função aqui, né? Que era aquela inicialmente que a gente estava aproximando com a soma de rima. Tá bom? Só para mencionar, eu obtive esses valores aqui através de um aplicativo, tá? Que já faz a soma de rima. Então é um cálculo numérico. Tá, agora aqui. Tá. A gente tem que lembrar que. Vamos lembrar alguns teoremas aqui. Quando eu tenho a integral de uma soma, isso daqui corresponde à soma das integrais. Isso aqui é importante só para a gente separar essa integral dessa função toda aqui entre parênteses e em várias funções que eu vou integrar separadamente. Então, isso aqui vai ser a integral de menos 10 até 10 da exponencial de x dividido por 4 dx, mais a exponencial de menos 10 até 10 de x dividido por 2 dx, mais a integral de menos 10 até 10 de 3 meios de dx. Tá? Outra coisa interessante para a gente lembrar também é que, vou lembrar algumas integrações. Vamos resolver essas duas últimas aqui, né? Se eu tenho integral de x elevado a n dx, isso aqui vai ser x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Tá, como é que eu sei disso? Eu sei disso que se eu aplicar a derivada aqui no resultado dessa integral, eu vou ter que obter esse argumento, pensando lá no teorema no teorema fundamental do cálculo, né? Que se eu derivar a integral, eu obtenho o argumento daquela integral. Aqui eu não estou colocando os limites, mas pensando sempre naquele limite x aqui. Ó. Então, se eu derivar aqui, ó, a derivada, lembrando que a derivada, eu até coloquei isso aqui em algum ponto anterior. Aqui, ó, a derivada de uma função elevada a n, eu desço expoente, subtraio 1 e derivo, por fim, a minha função. Então, a derivada de x elevado a n mais 1 desce n mais 1, que vai cortar com esse n mais 1 aqui embaixo, vai ficar x elevado a n, derivada de x com relação a x é igual a 1, então está o próprio x elevado a n. Então, vamos fazer isso daqui. Então, no final das contas... Aliás, eu já vou resolver essa aqui também, a da exponencial. Eu tenho que lembrar que... Vamos lá, é mais fácil lembrar da seguinte forma. A derivada com relação a x do exponencial de ax vai ser quem? A derivada da exponencial vai ser a própria exponencial vezes a derivada do argumento. Só que o argumento é a vezes x. A derivada de ax com relação a x é a. Então vai ser a multiplicado pela exponencial de
a x. Agora, se eu penso na integral da exponencial de ax com relação a x, então isso aqui vai ser a exponencial de ax dividido por a. Só para a gente fazer um teste, vamos lá. Se eu derivar o meu lado esquerdo aqui e derivar o lado direito, tem que dar a mesma coisa. Então, a derivada de uma integral vai dar o argumento, a derivada desse daqui a gente já fez, dá esse aqui multiplicado que corta com esse daqui. Então, tá certo. Beleza. Então, é só dividir pelo fator que está multiplicando x. Ótimo. Então, vamos lá. Então, tenho essa integral aqui, exponencial de x dividido por 4. Então, a vai corresponder a 1/4, né? Utilizando essa integração aqui. Então, vai dar exponencial de x dividido por 4 dividido por 1/4. Isso aqui vai ser de menos 10 até 10. Mais. Aqui eu tenho x dividido por 2. A gente tem que lembrar, deixa eu colocar mais uma vez aqui. Essa aqui é tranquila. Que a integral de a vezes f dx, em que a é uma constante, vai ser a vezes a integral de f dx. Então, uma constante multiplicativa ela pode sair da integral. Isso por quê? Porque eu tenho meio aqui, né? Então, vai ficar meio. Integral de x dx, utilizando essa regra daqui, vai ser x elevado ao quadrado dividido por 2. Então, isso aqui vai ser de menos 10 até 10. Ali os 3 meios ele também sai multiplicando. Quando tem o integrando é igual a 1, né? Porque o 3 meios saiu multiplicando, o integrando é igual a 1 e 1 é x elevado a 0. Então vai ser x elevado a 0 mais 1 é x elevado a 1 dividido por 1. Isso aqui vai ser de menos 10 a 10. Então, essa integral é 1/4 está dividindo, ele vai passar multiplicando, né? Vai ficar 4 vezes a exponencial de 10 quartos menos a exponencial de menos 10 quartos. Mais... aqui está elevado ao quadrado, certo? Mais 1/4 vezes... Eu estou deixando esse 2 para cá, né? Multiplicando direto. Vai ficar 10 ao quadrado menos 10 elevado ao quadrado. Tá certo isso? Tá certo. Mais 3 meios de 10 menos 10. Tá, como aqui eu tenho... Na verdade, a gente já poderia ter adiantado isso daqui, né? Quando eu tenho uma integral de uma função ímpar num intervalo simétrico com relação à origem, isso aqui dá zero. Esse termo aqui vai dar zero. Se você pensar bem, é o seguinte, olha, o que é uma função ímpar? Uma função ímpar é uma função em que f de menos x é igual a menos f de x. Então, os valores de f no sentido positivo, eles são... aqui ficou ruim de desenhar, mas vamos lá. Vou colocar assim que é mais fácil. Esses valores aqui e esses daqui só tem uma troca de sinal. Então, se eu estou calculando todas as contribuições de área positiva ali, elas vão se cancelar com as contribuições negativas daqui. Então, por isso dá zero. Então, é só para confirmar que 10 ao quadrado é 100, menos 10 ao quadrado é 100, 100 menos 100 é zero. Então, realmente deu zero. Então, já poderia ter adiantado isso. Então, isso aqui, essa integral deu 4 vezes a exponencial de 10 dividido por 2 vamos pôr 5 meios, menos a exponencial de menos 5 meios, mais 10 mais 10 é 20, 20 por 2 é 10, 3 vezes 2 é 30. Tá, bateu. Deixa eu ver se eu escreveu dessa forma. Aqui tem um parênteses, né? Tá, então deu 4 exponencial 5 meios, menos 4 exponencial de menos 5 meios, mais 30. Realmente, é isso mesmo. É isso mesmo.
Então, só recordando um pouquinho a respeito de integração. Tá, então vamos aplicar isso aqui na física, né? Então, assim, como a gente sabe que a velocidade é a derivada de x com relação ao tempo, a gente pode escrever em termos infinitesimais dessa forma aqui, né? Que a velocidade vezes um infinitesimal da variação do tempo é igual a dx, v dt é igual a dx, o que integrando, né? Integrando essa expressão aqui, eu tenho que a integral da velocidade com relação ao tempo é dx. Ou seja, a integral da velocidade com relação ao tempo é a variação do espaço. O que não é nada mais do que aquilo que a gente já falava anteriormente. Olha, na verdade, isso aqui é a expressão algébrica daquilo que a gente falava, que num gráfico da velocidade em função do tempo, a área sobre a curva, que é a integral, né, da velocidade com relação ao tempo, é nada mais do que a variação do espaço, do que a variação da posição. Ou seja, a área sobre a curva do gráfico da velocidade pelo tempo é a variação do espaço. Esse tipo de relação é importante porque ele acontece com bastante frequência, não só aqui em cinemática, no estudo da velocidade, da aceleração, como a gente vai ver, mas também em outros campos, como por exemplo, você vai calcular o trabalho através do gráfico da pressão pelo volume de um gás, lá no estudo de termodinâmica. Esse tipo de relação vai aparecer lá também. Então, só para resumir aquilo que a gente já coletou de informação olha só, a velocidade ela corresponde à inclinação do gráfico da posição em função do tempo, certo? Então, a velocidade corresponde à tangente daquele ângulo. E a mesma coisa a gente pode observar para a aceleração com relação ao gráfico da velocidade em função do tempo. Então, a velocidade é a inclinação desse gráfico e a aceleração é a inclinação desse outro gráfico. Em que a gente tem agora, por outro lado, já pensando na variação da posição com relação ao gráfico da velocidade, a gente tem que a variação da posição é a área sobre o gráfico de v por t. Delta x integral de v dt. E a mesma relação a gente vai ter agora da variação da velocidade com a aceleração. A variação da velocidade é a integral da aceleração com relação ao tempo. Então, só fazendo isso aqui de maneira gráfica, se a gente tem aqui o gráfico de x por t, aqui, isso aqui está relacionado, v é igual a tangente de θ. Se a gente tem um gráfico de v por t, então essa área daqui está relacionada a ΔX. E se eu pego essas duas, deixa eu só até copiar. Opa, não deu muito certo. Se eu pego essas mesmas duas relações e substituo a velocidade pela aceleração e o espaço pela velocidade, então aqui no gráfico da velocidade em função do tempo, eu tenho que a inclinação é a aceleração. E o gráfico da aceleração em função do tempo, eu tenho que a área é a variação da velocidade. Então, é bem semelhante.